Olá, alunos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos aqui, todo mundo animado para a nossa próxima aula, tá bom? O tema será glomerulonefrite. Então, vamos lá. Glomerulonefrite. O que é um glomero? São estruturas microscópicas que permanecem dentro da cápsula de Bond, né? Essa cápsula tem a imagem dela na primeira parte do nosso material de apoio, tá? Então, o glomero são estruturas microscópicas que permanecem dentro de onde? Da cápsula de Bond, tá bom? Eles, gente, têm a função. Qual que é a finalidade do meu glomero? É o principal responsável por quem? Pela filtração do meu sangue, tá bom? Qualquer doença que acomete pode afetar o funcionamento de quem? Dos meus rins, tá? Temos dois tipos, temos as glomerulonefrites aguda e temos as glomerulonefrites crônicas. Quando eu falo num processo agudo, eu penso num processo que rápido, totalmente invasivo. Quando eu penso num processo crônico, eu penso em algo que lento, tá? Devido várias agressões, tá bom? Temos aqui as doenças glomerulares, né? Que tem várias causas, não é mesmo? Temos então, gente, a glomerulonefrite primária e temos a glomerulonefrite secundária. O que é a glomerulonefrite primária? É quando, gente, a causa daquela doença glomerular, daquela lesão glomerular, ela se restringe ao meu rim, tá? Não havendo lesões em mais nenhuma outra parte de quem? Do meu organismo, ok? Então ela se restringe, primária se restringe ao meu rins, né? Os meus rins. Nenhuma outra parte do meu organismo tá doente, tem lesões, ok? Já as glomerulonefrites secundárias é quando eu tenho uma doença sistêmica que ataca várias partes do meu corpo, incluindo meus glomeros. Então, por exemplo, meu sistema cardíaco, né? O meu sistema renal, ataca o meu sistema, por exemplo, circulatório. Então, como exemplo aí, temos quem? Doenças autoimunes e a sepse, que ataca o quê? Várias partes do meu organismo, tá? Podendo ser localizada, como pode ser o quê? Generalizada, tá? Então, vamos lembrar, quando eu falo primária, é algo que restringe nos meus rins, tá? Secundária, não restringe nos meus rins, pode atacar várias partes do meu corpo, várias partes do meu organismo, tá bom? Os glomérulos, né, gente, as minhas glomerulonefrites, ela consiste em um processo que inflamatório, tá? Um processo inflamatório que causa lesão e que reduz a capacidade dos meus glomérulos de filtrarem o sangue. Então, já falei com vocês que a principal, né, função do meu glomero é o que? Realizar a filtração sanguínea, tá bom? Se esse glomero ele está doente, se esse glomero ele está lesado, né? O que vai acontecer? Eu vou ter um processo ruim de filtração desse sangue, tá? Essa capacidade de filtração desse sangue não será a mesma, ok? Então lembra, glomerulonefrite é um processo inflamatório dos meus glomérulos, tá? Quando eu tenho esse processo, eu posso ter, por exemplo, insuficiência renal aguda. Por que eu tenho essa insuficiência renal aguda? Eu não estou conseguindo eliminando, né, aquelas toxinas do meu organismo. Eu não estou conseguindo eliminar, eu estou tendo acúmulo, eu não estou conseguindo filtrar. Então entra a necessidade de eu estar realizando o quê? A terapia renal substitutiva, né? Por exemplo, hemodiálise ou diálise, que vamos ver nas próximas aulas, ok? Hipertensão. Por que esse paciente irá apresentar hipertensão? Quando eu falo hipertensão, tem que lembrar que é uma pressão arterial maior que 140 por 90, né?
Temos a questão de estar aferindo ela durante 3 vezes, né, com intervalo de uma semana entre elas. Não é o critério que vamos apenas aferir uma vez e vamos dar o diagnóstico de hipertensão. Nesse caso, a hipertensão é relacionada ao que? A baixa capacidade de filtração sanguínea, é o acúmulo de líquido aonde? No meu organismo, tá? Então, olha só, se eu não filtro o meu sangue, eu não tenho uma quantidade de diurese que eu teria anteriormente. Eu tenho um acúmulo desse líquido, eu tenho um acúmulo de sódio, né? Vamos lembrar, onde que o sódio vai, a água vai atrás, não é mesmo? Eu tenho esse acúmulo, eu tenho esse edema que dificulta o meu sistema circulatório. Por que eu tenho uma hematúria? O que é hematúria? É o que? Diurese com sangue, né? Aquela diurese avermelhada com a presença de quê, gente? Muitas vezes de hemácias, tá bom? Por causa das lesões, por causa do processo inflamatório, tá? Um tipo de glomerulonefrite que temos é uma das mais comuns, é a glomerulonefrite pós-infecciosa, ou seja, pós uma infecção. Qual será essa infecção? Né? A principal é a faringite por Streptococcus, tá? Que antecede o início da glomerulonefrite de 2 a 3 semanas. Então, temos que ter uma atenção maior quando falamos de faringite, tá? Pode suceder também a questão de que hipetío, que são doenças de pele, cachumba, varicela zoster, né, hepatite, HIV, tá bom? As manifestações clínicas, gente. Quais que serão as manifestações clínicas? Hematúria, já citei anteriormente. Por que a hematúria? Porque a hematúria, ela tem o que, gente? A hematúria é a presença de hemácias, né? Presença de sangue na minha diurese, por causa do processo inflamatório, por causa da lesão do meu glomérulo, tá? Edema. Por que a questão do edema? Já também citei, se eu não filtro meu sangue, se eu não tenho a minha diurese adequada, eu tenho o quê? Um acúmulo de líquido no meu organismo, tá? Que ocasiona o quê? Edema, principalmente em membros inferiores, tá? Se eu não tenho a minha filtração adequada, se eu não, por exemplo, se antes eu apresentava 1.500 ml de urese em dia, 24 horas, agora eu estou apresentando 400 ml. Esse líquido está ficando o quê? Retido no meu organismo, tá bom? Por isso que muitas vezes é indicado o quê? O Lasix, para quê? Para estar eliminando aquele líquido, tá? Azotemia. Vamos guardar muito bem esse termo. O que é azotemia, gente? É uma concentração de ureia e outros resíduos nitrogenados na urina. Lembramos, a ureia, ela é tóxica, tá? Ela pode causar até encefalopatia. Então, temos que ter o quê? Uma atenção maior. O paciente está com muita confusão mental, ele era lúcido, agora ele está um paciente confuso. Como que será que está a ureia desse paciente? Será que ele está com uma azotemia? Será que ele está com uma concentração muito elevada de ureia? Tá? Proteinúria, que é o quê? Aumento de proteínas, né, principalmente na urina. Mais que 3 gramas de proteína por dia, tá? A proteína, ela dificulta o meu sistema renal quando ela é o que, gente? Ingerida em excesso, tá bom? Colúria. O que é uma colúria? Colúria é urina cor de Coca-Cola, tá? Então, quando eu falo colúria, eu penso naquela urina preta, tá? Idêntica a uma Coca-Cola, tá? Por que essa urina, gente, ela fica dessa cor? Por que essa urina fica de uma forma tão agressiva? Por causa, gente, do aumento, por causa da presença dos meus eritrócitos, dos meus cilindros, do meu processo muitas vezes até mesmo infeccioso, tá? Hipertensão. Já falamos da hipertensão, porque eu tenho um acúmulo de líquido no meu organismo. Se eu filtro meu sangue de maneira errada, se eu filtro meu sangue de uma maneira ineficaz, eu tenho uma redução da minha diurese, eu tenho um acúmulo de líquido,
tá? Essa hipertensão, ela muitas vezes será relacionada ao que, gente? A esse período inflamatório, tá? Podendo ser solucionada após anemia, tá? E níveis elevados de creatinina e ureia, tá? Então tem que ser mensurado esses níveis de creatinina e ureia por meio de exames laboratoriais, tá? Pode ser feito com 8 horas de jejum, porém esse jejum ele não é regra, tá bom? Em alguns laboratórios não solicita esse jejum, não tem problema fazer sem o jejum, tá bom? Vai da indicação médica, mas é um exame que pode ser realizado sem fazer o jejum, ok, meninas? Podemos ter então de complicação. O que pode ter de complicação? Encefalopatia hipertensiva, né? Eu posso ter, quando eu falar com vocês encefalopatia hipertensiva, eu vou lembrar que é uma emergência hipertensiva, onde eu apresento o que? Lesões no meu órgão-alvo, tá? Decorrente o aumento súbito e um aumento muito intenso da minha pressão arterial. Em casos, então, de encefalopatia hipertensiva, onde eu já estou apresentando lesão de órgão-alvo, é necessário eu ter uma redução rápida, né, da minha pressão arterial. É um processo que muitas vezes será tratado com drogas o que? Endovenosas, com monitorização hospitalar. Esse paciente não vai poder permanecer em casa, tá? Ele tem que ser tratado em hospital, ele está com lesão de órgão-alvo, tá bom? Ele depende de uma rápida redução da minha pressão arterial por causa dessa lesão de órgão-alvo. Então, torna-se o quê? Uma emergência. Quando eu falo em emergência, é quando aquele paciente ele tem risco iminente de morte. Se eu não cuidar daquele paciente, se eu não dar atenção, se o tratamento não for eficaz, esse paciente pode vir apresentar o que? Óbito, ele pode morrer por causa daquele tratamento que não foi eficaz, tá? Então, quando eu falar emergência, eu lembro que risco iminente de morte tem que ser solucionado o mais rápido possível, tá bom? O edema pulmonar, por causa de quem? Do meu acúmulo de líquido no organismo, tá bom? A doença renal em estágio terminal, né? Essa doença renal em estágio terminal é um dos fatores onde a escolha vai ser a terapia substitutiva, né? Que vai ser o que? A diálise peritoneal ou a hemodiálise peritoneal, de acordo com o que? Com a indicação médica. Agora, como que será realizado o tratamento desse meu paciente, né? Eu tenho que tratar os sinais e sintomas desse paciente. O que são tratar sintomatologia? Esse paciente apresenta dor, eu tenho que realizar o que? Um analgésico. Apresenta febre, um antitérmico, compressas frias em região frontal, inguinal, axilar, de acordo com o que? Com a prescrição médica, tá? Quando é de origem estreptocócica, né? Pode ser muitas vezes decorrente de quem? Da faringite. Então, o tratamento de escolha são com os antibióticos da família penicilina, tá? Então, tenho que lembrar disso, tá? Os corticoides, eles também podem ser prescritos, tá? Quando o paciente está em estágio mais grave, né? Lembrando que os corticoides, né, como conhecemos, são uma classe de medicamentos de ação que anti-inflamatória e imunossupressora, tá? Ou seja, gente, é usada para quê? Para suprir os mecanismos de defesa do meu organismo que está o quê? Adoentado, tá bom? A minha dieta tem que ser uma dieta mais restrita, né? Restrita de quê? De grandes quantidades de proteína, de sódio, tá? Eu tenho que ter uma dieta mais natural, evitar, por exemplo, sal. Temos o sal de ervas, que é feito com o quê, gente? Apenas ervas, salsa, hortelã, tudo, e eles fazem esse tempero natural, ele retira essa questão de que do sal, tá bom? Do meu organismo, ele tem uma alimentação mais natural, tá bom? Sempre que necessário e conforme prescrito, vamos ter que administrar o que? Os antihipertensivos, tá bom? Para tratar esse paciente, tá?
Agora, quando eu falo em glomerulonefrite crônica, pode ocorrer quando o paciente apresentou vários episódios de quê? De uma glomerulonefrite aguda, quando aquele meu glomérulo já está o quê? Lesionado há muito tempo, tá bom? Pode ocorrer um endurecimento das artérias renais, tá? Por causa de uma o quê? De uma hiperlipidemia, tá bom? Os rins, gente, quando é na glomerulonefrite crônica, isso é extremamente importante nós sabermos que os rins eles são reduzidos de tamanho até 1/5 do seu tamanho, tá? Normal, eles são reduzidos, por quê? Por causa da criação, por causa da substituição do meu tecido saudável pelo meu tecido fibroso, tá? Podem ser também causados por doenças secundárias, como que o lúpus, né, que é uma doença o que autoimune, que pode ocasionar essas lesões no meu organismo. Então, eu tenho que lembrar, quando eu falo glomerulonefrite crônica, crônica é algo lento, que já sofreu várias lesões naquele meu sistema, tá bom? Ele é reduzido de tamanho até 1/5 do seu tamanho. Ele é substituído do tecido normal. Ele tem essa substituição do tecido normal, do tecido saudável, por o tecido que fibroso, tá? Muitas vezes essa glomerulonefrite crônica, ela é assintomática, tá? E as descobertas muitas vezes acontece a partir, gente, de quê? De uma hipertensão, de níveis muito elevados, por exemplo, de creatinina e de ureia no sangue, tá? Até mesmo de períodos de confusão mental por causa das toxinas, tá? Esse paciente, ele tem uma sintomatologia bem característica, ele tem uma irritabilidade em excesso, tá? Ele tem a nictúria, ele tem a cefaleia, né? A famosa dor de cabeça e também tem distúrbios digestivos, tá bom? Esse paciente pode apresentar confusão mental, ele pode ser um paciente lúcido e ele começar a estar confuso, né? Não saber o local que reside, o nome completo, o nome de um familiar, tá bom? No tratamento da glomerulonefrite crônica, esse paciente muitas vezes ele irá ter que passar em um cardiologista, tá? Realizar o diagnóstico de hipertensão arterial, muitas vezes fazer o uso de quem? Dos antihipertensivos, tá? Esse paciente, temos, gente, que fazer o monitoramento do peso desse paciente, tá? Principalmente ao acordar, para ver como que tá sendo o peso, se tá tendo uma retenção de líquido. Hoje o paciente pesava 60, amanhã ele tá com 65, então algo tem de errado, tá? Fazendo o quê? Mensurando o balanço hídrico desse paciente, tudo que ele ingeriu e tudo que ele eliminou, tá? Esse paciente terá um acompanhamento muito sério, tá? Muitas vezes será indicado a terapia substitutiva, né? A hemodiálise ou a diálise peritoneal, que vamos ver logo à frente. É um paciente que demanda uma atenção muito grande, tá? A nossa aula termina aqui. Eu espero que todos vocês tenham entendido um pouco de glomerulonefrite, que é um tema extremamente importante. Qualquer dúvida, estou à disposição. Pode me chamar no meu WhatsApp, pode me chamar no meu portal, pode me mandar e-mail. Qualquer coisa, estou sempre à disposição de vocês, tá bom? Bons estudos!